Pessoal, muita gente pediu para eu fazer um vídeo aqui comentando sobre a vitória do Boris Johnson. E eu fui analisar não apenas a vitória dele, mas o que há por trás desse fenômeno estranho que faz com que ele, que é um cara que vem da elite inglesa, que vem do partido mais sólido de lá, o Partido Conservador, tenha vencido de uma forma tão acachapante e, de certa maneira, ter reestruturado a centro-direita europeia e mundial para o enfrentamento não só com a esquerda, mas com uma direita populista. Mais do que isso, como o Boris Johnson pode dar uma lição e um recado até muito triste para nós brasileiros. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. Assim, aquela música... Coisa horrorosa. Pois bem, quem acompanhou sabe que com a temática do Brexit como pano de fundo, o Boris Johnson fez um trabalho de convencimento enorme com o povo inglês e venceu as eleições de forma acachapante, humilhante. Ele botou no chinelo a turma do Partido Trabalhista. E aí vai a primeira grande coisa que nós temos para falar aí, tá? Se a esquerda imagina que ela vai enfrentar a direita, né, que a direita foi mais para a direita, vamos dizer assim, todo mundo foi pro extremo, né? Indo mais pro extremo da esquerda, acho que vai dar merda, acho que não vai dar bom para ela. Isso que aconteceu com o Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista inglês, é uma demonstração de que esse caminho de radicalizar para a esquerda assusta as pessoas e mais, não dialoga nem com os setores médios, tampouco com os setores mais populares. É isso que a gente está vendo agora no Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, que também foi radicalizando e é tudo que o Trump quer. Tudo que o Trump quer ver é você radicalizar ali com a Warren, radicalizar ali com o Bernie Sanders, porque aí ele soa, inclusive, o cara normal, falando com a classe média, enquanto aqueles caras só falam com uma elite muito específica, e aí ele vai passar o trator. Então, a esquerda, ao adotar a estratégia de, não, eu vou radicalizar, eu vou forçar a barra, ela se ferrou. Não à toa, até vou ficar com um recado aqui, Brasil, o próprio Lulinha percebeu isso nas declarações recentes e está tentando, né, dar uma cara tipo, não, eu não tô querendo ir para toda a treta, né? Então é importante salientar isso porque foi uma derrota acachapante para uma tese de, vamos dizer, enfrentamento e de radicalização no campo da esquerda. Agora você vai imaginar, então o Boris Johnson é um cara da direita populista, ele é tipo um Trump, eles têm até os dois um cabelo esquisito, aliás eu compartilho disso, né? Só não sou loiro ou ruivo como eles. Mas, então ele foi um cara que vai, enfim, representar essa direita, né, conservadores, viva Bíblia na mão, Cristo. É bem diferente, é aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Boris Johnson, diferente de Donald Trump, ele não é um anti-establishment, ele é um cara de fora do sistema, que veio para derrubar esse sistema, vencer as forças que estavam ali se compondo. Não, muito pelo contrário. Ele é um cara que derrotou os radicais do Nigel Farage e é um cara que transformou e remoldou ali o Partido Conservador para uma nova formulação e através dessa nova formulação ele tornou o Partido Conservador popular para camadas médias e para as camadas mais populares, né, da Inglaterra, não só ali daqueles centros que votaram a favor do Brexit, mas em Londres também. E nessa transformação ele tornou um partido grande do establishment, dono de pautas que antigamente ficavam com grupos anti-establishment, como o Trump fez nos Estados Unidos, ou como o Bolsonaro fez aqui no Brasil, e aí ele reconfigurou a centro-direita inglesa como resposta a esse fenômeno. Então é algo muito novo e é algo que tem que ser acompanhado. É o seguinte, para sacar mais sobre o Boris Johnson, eu peguei esse artigo fundamental do Andrew Sullivan para a revista New York Magazine. Eu vou botar esse link aqui pinado nos comentários, fixado no topo. Se você não lê inglês, põe no Google Translator e se vira, porque esse artigo é fenomenal, esse artigo é brilhante e é um dos artigos que fazem, vamos dizer assim, a melhor leitura dos tempos de hoje, de como a direita está se transformando. E é sobre isso que eu vou citar, vou pegar pedaços do artigo aqui em inglês e eu vou traduzir para você entender a mentalidade do Boris Johnson. Vamos lá, dá uma olhada nesse texto. Ele viu o descontentamento do Brexit como algo que o establishment político precisava para se engajar e cooptar, em vez de dispensar e demonizar, e abordou a oportunidade de uma maneira muito diferente de seu aliado Nigel Farage, cujo extremismo provincial se transformou em racismo total e cuja carreira política Johnson já quase terminou. O que ele quer dizer aí? Sim, eu até não vou entrar muito no ponto de racismo do Nigel Farage, acho ele até uma figura simpática, mas o fato é, o que o Boris Johnson fez foi pegar um tema, né, que de certa forma vem sendo capturado pela direita mais populista e anti-establishment no mundo inteiro, e falou, não, vamos nós, do Partido Conservador, né, eu que sou um cara bem situado dentro da estrutura política tradicional, e vamos nós pegar essa pauta popular, ou seja, ele fez exatamente o que a elite política do Brasil não fez na questão dos escândalos de corrupção e no avanço da direita, né, PSDB, PMDB, todo mundo chutou pra fora esse público e jogou todo mundo na cola, vai tudo isso vamos dizer assim, no colo do Bolsonaro.
né? Então é bem interessante que o Boris Johnson fez exatamente o que nem elite política no Brasil, tampouco na Espanha, tampouco na Itália, tampouco nos Estados Unidos fez. Vamos lá, esse outro trecho é interessante. A verdade é que Johnson tem um histórico como conservador liberal. Um conservador que pode celebrar o nosso fantástico Serviço Nacional de Saúde e não tem interesse em políticos pregando sobre moralismo. E é exatamente isso, é muito interessante. O Boris Johnson, ele não é aquele cara dessa direita que quer ficar pregando moralidade, arrotando virtudes, né? Ele é um cara falho, todo mundo sabe que ele tem uma vida sexual bem ativa, bem confusa, né? Ele não fica cagando regras sobre a moralidade alheia, mesmo estando dentro do Partido Conservador, o que eu acho que é algo até interessante, né? Ele prega uma moderação em vez de um moralismo exacerbado, o que eu acho que é um predicado bastante conservador até. E essa aqui é uma parte mais interessante, para ver como ele não é um cara fácil de ser colocado em caixinhas. Eu vou ler aqui algumas coisas sobre o período dele como prefeito de Londres, né? Ele trouxe de volta o ônibus de 2 andares, lançou um esquema de compartilhamento de bicicletas bem sucedido, embora não rentável, o Boris Bikes. Apoiou uma anistia para imigrantes ilegais, proibiu bebidas no metrô, aumentou o salário recomendado em Londres e presidiu uma Olimpíada no que se tornou um verdadeiro golpe de relações públicas para todo o país. O que ele quer dizer aí é que o Boris Johnson basicamente roubou a pauta da Olimpíada para ele, que era prefeito de Londres, mais do que do primeiro-ministro. O crime declinou, como aconteceu em todos os lugares, e Boris se tornou um dos ciclistas mais famosos da cidade, andando de um lado para o outro, geralmente com seu celular. No final de seu mandato, uma pesquisa da YouGov descobriu que quase o dobro dos londrinos achava que ele fazia um bom trabalho como prefeito do que aqueles que não consideravam. Ou seja, Boris Johnson mesclava ora pautas que soam mais à esquerda com pautas que soam mais à direita. Ou seja, ele era duro com a questão da bebida no metrô, deu anistia para os imigrantes, enquanto tinha um discurso anti-imigração, né? Ele mesclava essas pautas lendo a forma de funcionar do homem inglês comum. E tem mais pra gente sacar aqui. E como primeiro-ministro, ele imediatamente aumentou os gastos públicos com polícia, escolas e hospitais. Ele arquivou uma proposta anterior para reduzir o imposto sobre as grandes empresas e concentrou-se em aumentar o limite de renda do qual os britânicos pagam o equivalente ao imposto de previdência social e aumentar o salário mínimo em todo o país, né? Isso pode ser considerado, muitas vezes, aumento de gastos públicos, algo muito mais ligado à esquerda. E é, em todo mundo, e especialmente na Inglaterra, onde o Partido Conservador ele era fiscalista, que foi uma tradição que a Thatcher trouxe e que ficou com o tempo muito vinculada a uma postura mais elitista e menos voltada para as classes mais vulneráveis, que era quem o Partido Trabalhista levava nas eleições. Esse aqui agora é o ponto mais interessante da estratégia dele, preste bem atenção. Por um lado, existem aqueles que foram os vencedores no século XXI e que apoiam a União Europeia, instituições internacionais, globalização, livre comércio e imigração em massa. Por outro lado, há um grupo crescente fora da elite que defende o Estado-nação, se opõe ao capitalismo global e quer reduzir a imigração e colocar os trabalhadores nativos em primeiro lugar. Boris definitivamente mudou os conservadores, ou seja, o Partido Conservador, para esse último campo, especificamente através do Brexit, uma postura que agrada a mais eleitores da classe trabalhadora, exatamente da mesma maneira que a base do Partido Republicano mudou para os menos instruídos. Eis então, temos um político do Partido Conservador que é meio esquisitão, meio engraçado, né? Rouba até essa pauta do próprio Donald Trump, que traz pautas da esquerda e da direita que falam com classes mais populares, que roubou o discurso do Brexit e da imigração e do enfrentamento à Europa dos populistas, né, e dos mais radicais, dos antisistemas, eliminou a versão inglesa da alt-right que tinha, não negociou com aquela turma do Britain First, aquele grupo que vai nos bairros muçulmanos, soando, vamos dizer assim, um cara que faz sentido para classes mais moderadas e menos politizadas, e assim transformou a elite política para que ela não fosse substituída, né? Ou seja, o UKIP, a turma do Nigel Farage, não substituiu o Partido Conservador lá, tampouco as elites. Isso mostra, obviamente, uma resiliência que a cultura política parlamentar inglesa tem em comparação com a de outros lugares, né? A Inglaterra que escapou dos fenômenos populistas na época do fascismo e nos deixa, vamos dizer, uma lição, né? Qual é a principal lição? Olha só, ele é diferente, a gente já demonstrou que ele é diferente do Trump, e sendo diferente do Trump, tem duas coisinhas que é engraçado notar. O Trump é um cara anti-establishment, mas quando chegou ao poder, junto com a alt-right, com os louquinhos, com o Steve Bannon e tal, com uma galera racista, inclusive, na alt-right, ele botou esses caras pra correr. Ou seja, é uma turma anti-establishment que botou os doidos pra correr. O Boris Johnson, que representa o establishment político dos conservadores, ele, em vez de deixar nem os populistas chegarem ao poder, ele transformou esse establishment para pegar as pautas populares e atender a demanda das pessoas. Ou seja, cada um à sua maneira foi pontual. E o que aconteceu no Brasil
entrou um cara anti-establishment, né, que em vez de tocar pra fora os louquinhos, ele trouxe os louquinhos e está dando mais poder. É Olavo de Carvalho, é terraplanista, é nego maluco falando que rock and roll é coisa do capeta e tal. E a nossa elite, ou seja, nosso establishment, MDB, PSDB, DEM, a bagaça toda, ao invés de terem também notado esse fenômeno, que aconteceu na época do impeachment, em vez de abraçar e se transformar, ficaram defendendo roubalheira, não entenderam o fenômeno, ficam achando que eles são do centro e abraçam um elitismo cosmopolita que não vai os levar a lugar algum. Ou seja, nós no Brasil, tanto com o establishment quanto com a direita populista, só fizemos cagada. Boris Johnson, por um lado, e Donald Trump nos ensinam isso de uma maneira diferente. É o fim, talvez, ali na Europa, e especialmente na Inglaterra, desse assombro populista? Não sabemos dizer, tá? Mas pelo menos fica um recado de uma transformação no modo de fazer política e no próprio campo da direita, que deixa um legado bem importante pra gente analisar. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado.